Apoio Cronos. Casas da Água. Mais uma vez com vocês pelo canal 4, TV Floripa, NET, e também pela internet em tempo real. O programa é do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios de edifícios da Grande Florianópolis. O presidente Alfred Heimann, aqui conosco, vai apresentar o convidado, que vocês conhecem. Os temas de hoje são extremamente importantes. Estamos aqui para Cronos e Casas da Água. E também, para você acompanhar e continuar tendo mais detalhes, no Notícias do Dia, encartado semanalmente no Clube do Imóvel, e no jornal Fique Esperto, circulação na área de abrangência do Sindiconde, na Grande Florianópolis, quinzenalmente, semana sim, semana não, a coluna impressa do Sindiconde. Contatos, como de hábito, com o Gustavo, contato@sindiconde.com.br, está lá o Renato, está a Isabel, os advogados, enfim. Presidente Alfred Heimann, eu estou acelerando porque os assuntos são importantes, é para aproveitar ao máximo o nosso tempo. Grande satisfação, mais uma vez, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, gente, boa tarde, condomínio, boa tarde, consumidores de água da nossa Grande Florianópolis. Hoje temos aqui algumas coisas, alguns questionamentos a fazer em relação a essas coisas que acontecem com a água e que nesse momento o pico acabou, mas os problemas continuam. E será que nós vamos ter outros picos de novo? Sim. Este ano, seja ele do carnaval, seja ele no fim de ano, alguma coisa parecida. Nós temos muitos condomínios que estão ligados e estão situados dentro dessa área que mais foi atingida, que é a região norte da nossa ilha, principalmente os residenciais, e esses estão pagando uma conta bastante desagradável, porque realmente a falta de água é alguma coisa inaceitável para quem paga o ano inteiro, está pagando água e esgoto, e chegam num momento, eles estão com as torneiras vazias, as lavadeiras sem poder lavar roupa, por causa de um segmento que se chama turista. Não sou contra o turismo, nem contra o turista. Sou a favor que se faça tudo para eles, mas que não deixem em falta os nossos que estão o ano inteiro na situação e pagam suas contas mensalmente. Claro. E também, durante as faltas, o tempo de falta da água, as contas não diminuíram. Infelizmente, as contas não baixaram. Não foi feito algum desconto, por enquanto que se tem a notícia. E que a lei determina, A regulamentação do serviço Gilberto, determina. foi aqui nesse programa, aqui nessa mesma tribuna, que a GESAN aqui disse: se faltar água durante o dia, tem uma penalidade X para a Casan, se faltar 2 dias, tem Y, É 3 dias e coisa. Aonde está isso aí? Aonde é que vão receber, digamos assim, essa bonificação ou essa não cobrança daquilo que não... A compensação pela falta, A compensação pela falta, mas falta nunca é compensada. É verdade. A falta é falta. Não é, o que não pode é ser cobrado aquilo que não foi fornecido. Claro. De dizer que isso aqui não é só da lei, mas é um direito do cidadão que está ali estabelecido, que tem a sua casa, que tem seu apartamento, que tem seu prédio, que tem seu negócio, não pode deixar
Este é prioridade. Segundo plano são os nossos convidados. Claro. Na minha opinião. Claro. Por isso, se o governo tem que ter uma preocupação com os turistas, concordamos plenamente, mas que, sem dúvida nenhuma, ele não pode ser a prioridade número 1 em detrimento aos outros. Perfeito. Bom, continuar sem água é uma coisa... Veja bem, gente. Me perguntaram, fizemos uma pequena reunião a respeito do assunto, várias entidades, e perguntam quais são as soluções. A primeira coisa é que não adianta a GESAN chegar e dar uma multa de 200, 300, 1 milhão de reais para a Casan. A Casan está com um monte de processos aí na justiça, certo? Que para nós foi respondido uma ocasião, inclusive Alberto está aqui de testemunha, não, nós temos bons advogados para poder nos defender. Que loucura. Não tem bons advogados para fazer as coisas funcionarem. Então, Gilberto, o que nos resta? É juntarmos com mais entidades aí e buscar coisas mais severas aí, exigências, exigir da prefeitura, exigir da própria Casan, do governo, aonde eles estão, e que, infelizmente, os técnicos que estão dentro dessas entidades, Casan, GESAN, Celesc e tantos outros, os técnicos têm muito pouca, digamos assim, voz ativa. Quem tem voz ativa é aquele que foi nomeado ali politicamente para o cargo. Esse fala, às vezes diz uma porção de coisas assim, digamos, para encher tempo, encher linguiça, vamos dizer, a palavra normal que o povo fala. Haja visto, vocês podem ver aí nos jornais que aconteceram as declarações feitas aí pelo senhor presidente da Casan, onde precisa 300 e tantos milhões para fazer um plano de trazer água de não sei aonde para Florianópolis e que leva 7 anos. Gente, isso foi dito aqui, tecnicamente é comprovado, não existe falta de água, existe sim falta de captação e existe falta de transmissão, de condução da água e a distribuição até os... O que ocorre com Florianópolis? Florianópolis hoje está normal, certo? Aquele momento de pico não pode ser investido, não é também uma quantidade de dinheiro gasto só para aquilo ali. Mas existem formas, certo, de que nesse momento, nesse pico, não falte água. Não me lembro, se não me engano, foi o Afonso Veiga Filho. Acho que foi Afonso Veiga Filho. Nós fizemos uma reunião, uma ocasião lá na Federação das Indústrias, e ele foi claro, não é só uma questão de querer fazer. Não precisa gastar essas fábulas de dinheiro. O que precisa ser feito é realmente uma administração voltada à parte técnica para poder serem encontradas as soluções. A GESAN, no seu turno, que as multas, na verdade, se tornam quase que uma piada, porque elas não são cumpridas. E qual é a solução? É muito fácil. A GESAN coloque em cumprimento aquilo que vocês têm de direito. O camarada não recebeu água, ele tem desconto automaticamente, obrigatoriamente, na sua próxima fatura de água. Claro. Mas nós não sabemos quem foi. Tudo bem, mas a Casan tem, não é, o número dos seus consumidores na região, claro, certo? Ele faltou 10 dias, digamos assim, uma terça parte do mês, faltou água, desconta uma terça parte, claro, do consumidor, na nota do consumidor, porque é ele que vai pagar do bolso.
Não vai, ele não recebeu água e vai ter que pagar água. Nós estamos, digamos assim, realmente bastante revoltados com essa situação, porque eu tenho aqui, por exemplo, uma fatura que eu sempre falo no tal do CISA Center. O tal do CISA Center é o conglomerado, digamos assim, condominial maior da nossa cidade. A fatura aqui, vencimento hoje, dia 15 de 1 de 2014. Valor da fatura, R$ 22.492,62. Meu Deus do céu. Para um consumo mínimo de 2.500.000 litros de água, ou seja, 2.550 metros cúbicos de água. Consumo real, 1.400. Então tem 1.100 metros cúbicos a mais faturados de uma coisa que não foi fornecida. E mais o esgoto. E mais imposto e essas coisas todas. E o esgoto. Mas o pior de tudo isso aí, Gilberto, e o público. E você que está sendo vítima da mesma coisa lá nos seus edifícios e em todos os lugares, onde o senhor não está recebendo, onde o senhor está sendo obrigado a pagar aquilo que o senhor não consumiu, o que mais deixa a gente, digamos assim, perplexo, é que por mais que a gente entre com ações, como nós temos ação na Casan, não é? Em cima disso, já é jurisprudência, já transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal. E não se cumpre aqui. Que loucura isso. Então, veja bem, o que nós vamos fazer? Não é receber a fatura, está fora de preço e coisa e tal, entrega na justiça, entra com liminar na justiça e vamos discutir fatura por fatura. Claro. O que vai acontecer? A justiça vai ter pilhas desse tamanho de processos por causa de 1, 2 ou 3 apadrinhados que estão ali dentro dessas entidades e que na verdade não fazem coisa nenhuma. E descumprem a lei. E que deveriam estar cumprindo a lei e que não cumprem. Seu Alfred, isso... Esse é o doutor Alberto Calgaro, que foi o convidado de hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bom certo. 2014, está entrando agora, tá? Então... Bom 2014 para todo mundo. Diga que o senhor ia complementar. Eu ia complementar o seguinte, que não é só também a questão de falta de água que o seu Alfred falou, e o seu Alfred é um lutador, muito antes de eu começar a trabalhar com ele, eu já ouvia lutando também pela qualidade da água, né, seu Alfred? Sim. Semana passada tivemos aí relatório de que a água está com excesso de alumínio, recorrentemente nós vemos aí água de baixa qualidade. Nós já mostramos aqui na TV. E hoje o prefeito César Souza Júnior deu uma entrevista, inclusive falando que, dando a notícia de que ele vai cobrar, vai exigir da Casan providências, e relatando que Florianópolis é responsável por 40% do faturamento bruto da Casan. Olha só. Então a prefeitura tem não só o dever, mas ela tem poder também de ir em cima da Casan e cobrar, e tem esse dever, porque é responsável por uma grande parte do faturamento da empresa, então a empresa tem sim, não só que arrecadar, tem que investir, e não em manutenção, mas em ampliação da rede, ampliação do serviço. E não pode se colocar a culpa no turista, porque você vê as maiores cidades turísticas do mundo, Nova York, Paris, você vê a quantidade de turista que vai, e ninguém ouve falar que no Natal, no Ano Novo ou nas férias de verão faltou água. Nem em Israel, nem no Cairo, no meio do deserto, lá não acontece esses troços. Pequenas ilhas, ilhas que muitas vezes não tem nem fonte, tem que trazer água de fora. Punta Cana, Cancún, ninguém ouve falar em faltar água. Por quê? Porque existe preparação, existe uma estrutura pensando em 3 meses nós vamos ter um pico de consumo, estamos preparados para esse pico. Nos outros meses nós temos um consumo tranquilo, mas não quer dizer agora que nós vamos ter que viver ano após ano de planos emergenciais. Plano emergencial é para um ano. Para o próximo ano já tem que ser a coisa resolvida. Não dá para pensar em mais qual vai ser o plano emergencial para o verão 2015. Que absurdo. Isso não pode acontecer jamais. Li hoje no jornal
Não é que na Ilha do Campeche não está faltando água e nem luz. Sabe por que não? Porque não depende da Casan e nem da Celesc. Está escrito no jornal. Ah, é? Tá? Tudo bem. E para complementar isso que a gente argumenta, estamos aqui cansados de falar nesse assunto, a perda da água que sai lá dos pilões, que vem dentro das tubulações, em Florianópolis e região, é superior a 50%. Mas somente 50% da água que sai lá do vertedouro, lá da fonte, é que chegam no consumidor, que perde no sistema arcaico, melhorem esse sistema, criem a situação para isso daí. Aqui houve uma ocasião, uma contribuição de melhorias, que criou-se aí uma fábula de dinheiro, ninguém viu, não é coisa da Conceição, né? A mesma coisa, a Casan estava devendo 500 milhões de reais para a Celesc, não é? Isso foi ajeitado nos papéis, porque ninguém sabe se foi pago ou não, mas o contribuinte pagou. Claro, alguém paga. Termina sempre no contribuinte. Claro. Termina sempre no contribuinte, né? Então, gente, alguma coisa tem que ser feita. Acredito plenamente naquilo que a prefeitura está fazendo. Ela é responsável porque ela é o poder concedente. Exato. Sem dúvida nenhuma. Vi hoje também no jornal que o senhor prefeito está exigindo da Casan uma certa coisa, mas está dando um prazo, vamos ver até no fim de 2014 como é que vai ficar. O Ministério Público está com uma ação, tem várias ações há 4 anos contra a Casan. Se o Ministério Público não está dando conta, gente, quem é que vai dar? Ou a lavadeirazinha lá da ponta de uma linha, ou alguma coisa parecida, que depende da água para poder viver, não só para consumir, mas para lavar roupinha lá. E fazer o dinheirinho, né? Certo? Então, também temos que olhar, não é que não é possível continuar dessa forma. Os hoteleiros, aqueles que dependem do turismo, eles precisam se juntar a nós, juntarmos de verdade, não de brincadeira, e realmente tomar uma posição. Se vamos ter que pedir aí conjuntamente uma auditoria, ou se vamos precisar, o que fazer? Mas precisamos resolver alguma coisa dentro da Casan. Pode ter certeza, vem mês agora, tem que descompatibilizar aí para ser candidato. É, né? Verdade. Para uma porção deles saem, vão ser candidatos. Perdeu a eleição, ganha um cargo em outro lugar porque contribuíram com o partido. E não é um cargo de 500, 800 reais, né? Não. 12, 15. A coisa vai longe. Então, gente, vamos trabalhar com responsabilidade. Bom, gente, falando nisso, o Gilberto. Pois não. Sindiconde trouxe hoje o Alberto Calgaro para ele fazer uma explicação sobre o que está ocorrendo em relação a cobrança do imposto sindical na abrangência Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, que é é o nosso território. Área de abrangência, né? A nossa abrangência. E o Alberto, então, pode falar, porque ele participou das reuniões no Ministério do Trabalho e vamos em frente nisso aí. Doutor. Na verdade, o assunto é recorrente, a gente volta aqui para falar dele, já foi dito. Existe uma ação proposta na Justiça do Trabalho pelo Sindiconde para assegurar a sua representatividade dos condomínios residenciais, comerciais, mistos, que na verdade são todos condomínios de edifícios, né, da base territorial Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. Essa ação hoje se encontra no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando julgamento de um recurso, né. O Sindiconde havia vencido essa ação em primeiro grau, tanto que desde aí de 2009, né, a Convenção Coletiva de Trabalho sempre foi celebrada para toda a categoria pelo Sindiconde, existia uma pacificação nesse sentido,
E esse ano houve uma mudança aqui no TRT, uma decisão desfavorável, que essa sim foi objeto de recurso ao TST, e está pendente de julgamento. Em virtude dessa decisão do TRT, que em outro programa de televisão que eu mencionei, que inclusive era provisória, porque ia ter recurso, o Secov propôs uma ação cautelar aqui no Tribunal Regional do Trabalho e obteve uma liminar, limitando a representatividade do Sindiconde, dentro desta mesma base territorial, aos condomínios residenciais. Então, por conta dessa decisão liminar, que novamente é uma decisão provisória, ou seja, uma decisão que pode ser cassada a qualquer tempo, modificada, ou pode perdurar até a decisão do TST, que vai ser proferida muito provavelmente esse ano. Mas é uma decisão de cunho provisório, a representação do Sindiconde está limitada aos condomínios residenciais da Grande Florianópolis, que na verdade são a grande maioria. O Sindiconde nunca deixou de trabalhar, de prestar algum auxílio, alguma coisa pelos condomínios comerciais, porém, né, está impossibilitado de cobrar a contribuição sindical, e se não é sua representatividade, ele nem tem interesse em fazê-lo, né? E também, logicamente, esse ano não vai negociar a convenção coletiva de trabalho, se chegarmos com essa liminar vigente até maio, em nome dos condomínios comerciais da Grande Florianópolis. Tá? Agora fomos pegos de surpresa, nesse último mês, que muitos condomínios residenciais de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, nos procuraram com cópia de carta, estampada em um envelope do Secov, e dentro da carta contendo uma cópia de um ofício do Ministério do Trabalho, um ofício de uma espécie de pré-fiscalização, chamando os empresários, de acordo com o seu contrato social, a comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária, da contribuição sindical ao Secov nos últimos 5 anos. E quem não o fizesse tinha que fazer ao Secov. Isso começou a gerar muita reclamação. Nós levamos o assunto ao Ministério do Trabalho, porque isso é uma conduta absolutamente irregular por parte do Secov. Eles estão mandando isso aí para os condomínios, né? Para os condomínios quando residenciais. essa carta era dirigida exclusivamente para as empresas, e condomínio não é empresa. Exatamente. Essa carta ela é destinada a empresas, ela inclusive é endereçada, senhor empresário, fala de sua empresa. Por quê? Porque o Secov ele representa um setor enorme, imobiliárias, administradoras de imóveis, incorporadoras, loteadoras, e todos esses realmente recolhem a sua contribuição sindical ao Secov. São empresas, são empresários, né? Visam lucro, têm capital social. E, inclusive, administradoras de condomínio. A empresa administradora de condomínio recolhe o Secov. Exatamente. Mas os condomínios não. Exatamente. E esse ofício foi tirado um xerox dele, que estranha bastante, porque foi enviado como se fosse realmente um ofício do Ministério do Trabalho, mas foi através de um xerox envelopado num envelope do Secov. E levou muita gente a engano. Muitas pessoas nos disseram, inclusive, que já estavam recolhendo condomínio residencial, preocupado em recolher a contribuição sindical para o Secov, porque recolheu o Sindiconde no ano passado, ia ter que pagar 2 vezes, então a gente quer prestar esse esclarecimento. Quem recolheu a contribuição sindical nos últimos 5 anos, anteriormente, ao seja ele comercial, seja ele o que for, está plenamente de acordo com a lei, não vai precisar pagar de novo. A partir deste ano, agora, de 2014, tá? Por conta desta liminar, que passou a vigência agora no final do ano de 2013, agora, dia 31 de janeiro, vence a contribuição sindical do ano de 2014. O Sindiconde está enviando o boleto, exclusivamente para os condomínios residenciais, em estrito cumprimento da decisão liminar, mas nós já temos notícias de que existem condomínios residenciais recebendo boleto de contribuição sindical do Secov. Isso tudo vai ser levado ao Ministério Público do Trabalho, vai ser levado a esses processos para comprovar as irregularidades que estão sendo praticadas. E nós queremos alertar os condomínios residenciais, não paguem contribuição sindical para nenhum outro sindicato que não seja o Sindiconde. E se receberem de qualquer outro sindicato, não só do Secov, porque nessa época aparecem boletos aí de associações e sindicatos de tudo que é jeito, tentando induzir em erro a pessoa. Claro. Né? Quem receber qualquer boleto de outro sindicato ou de outra associação, enfim, pode mandar lá para o Sindiconde, vai receber toda a orientação, né? E, eventualmente, condomínios comerciais, de shopping centers, mistos, que tiverem qualquer dúvida e quiserem ligar para o Sindiconde, receberão essa mesma explicação. Nesse ano não deve recolher para o Sindiconde, apenas os condomínios residenciais
salvo se essa liminar for derrubada, porque nós estamos recorrendo dessa decisão, Claro. porque temos inteira confiança na Justiça do Trabalho que essa situação vai ser reparada, porque é inadmissível você ter duas categorias diferenciadas para um condomínio residencial e um condomínio comercial na mesma cidade. Claro. Os funcionários são exatamente iguais, o serviço é exatamente igual. O fato de dentro do condomínio ter um apartamento ou ter uma sala comercial não muda em nada. O funcionário é o zelador, é o ascensorista, é o vigia, o porteiro, é a faxineira, nada mais. Então não muda em nada, não tem porquê e não existe em outro lugar nenhum do Brasil diferenciação da categoria. Condomínio é condomínio edilício. Pela classificação nacional das atividades empresariais, ele é condomínio predial, é uma categoria só. Esperamos que isso vai ser corrigido pelo TST, mas enquanto tem toda essa problemática, essa disputa e na vigência da liminar, nós gostaríamos de fazer esse esclarecimento, até por questão de boa fé, porque sempre fizemos questão desde o início aí, de 2008, 2009, quando assumimos o Sindiconde, essa diretoria composta sempre por síndicos, sempre fizemos questão de trazer a verdade, as informações mais claras e corretas o possível para todos os síndicos, condôminos, administradores, e é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Seu Alfredo, estamos chegando ao final. Dizer, inclusive, que muitos condomínios comerciais, inclusive, já nos ligaram, certo? E nós não vamos recolher para outro, não, nós vamos recolher para o para o Sindiconde. Digo, olha, gente, o Sindiconde não está cobrando isso aí de vocês. Se vocês quiserem pagar, é um problema de vocês. Amanhã, depois, se for cobrado de novo, cair essa liminar, ou não foi perdida a liminar, vocês estão sujeitos a ter que pagar pela segunda vez. Pois nós preferimos isso. Que bacana. Pela tradição e qualidade. Não, tradição não, não é só tradição. Pela qualidade. É realmente trabalho. Olha o que trabalho. nós temos feito para esses condomínios aí, gente. Não é fácil. Não é fácil, não. Estamos brigando aqui água, estamos aqui brigando água e esgoto, estamos aqui brigando energia elétrica, estamos aqui brigando sobre os direitos e os deveres do condomínio, não é de um modo geral. Nós temos aqui demandas, grandes demandas contra bombeiro que cobram uma taxa de vistoria sem executar essa vistoria e assim por diante. Então nós estamos trabalhando em cima disso. Nós não estamos aqui trabalhando e dizendo para vocês, olha, nós somos o sindicato certo, o melhor sindicato. Nós estamos mostrando trabalho. E aqueles que quiserem ver o nosso trabalho, é só nos fazer uma visita ou então acompanhar tudo que nós estamos divulgando aqui através da televisão e através da mídia. Jornal. Bom, você percebeu então, né? Sindiconde, é o sindicato patronal dos condomínios e edifícios da Grande Florianópolis, entendeu a questão, né? E aproveitando a deixa só para fazer um blagzinho, né? É verão e tal, mar, praia, sol, cuidado com o tubarão, hein? Nós voltamos para Cronos e Casas da Água na próxima semana. Apoio Cronos. Casas da Água.